mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg, estou de volta com vocês na apresentação do programa Pedra Angular. Programa este que está no ar pela Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e o nosso canal, e este vídeo estará no nosso canal no YouTube. É uma satisfação maravilhosa poder falar de coração para coração, de adentrar agora no seu lar, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Isso me dá uma segurança saber que estou transmitindo aqui, não estou dando chute no vento, não estou aventurando, não estou tentando acertar. Tenho segurança naquilo que estou falando, porque estou convicto que Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas, para nos levar de volta à palavra original. E eu estou aqui simplesmente propagando a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. Tua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. Profeta desta era, William Branham, que queira ou que não queira, ele é profeta para todos. O padrão de Deus não muda. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O padrão de Deus é este. Não pode mudar. Ele não faz, ele não revela segredos, ele não traz para nós sem antes primeiro passar pelo profeta. Uma vez que um profeta é o porta-voz de Deus. Do grego é um vidente, aquele que tem visões de olhos abertos. É um homem que tem o consciente ligado ao subconsciente, já posto no mundo com esta estrutura para ter visões de olhos abertos. É o homem que fica entre Deus e o homem. Ele recebe de Deus e transmite ao homem. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo cumprir-se-á todos os segredos de Deus. E é esses segredos que eu estou aqui para propagar para você, os segredos de Deus revelados através de um profeta. Muito bem, nós vamos continuar a reflexão que estávamos fazendo. No programa passado nós falamos sobre a criação do homem teofânico. Falamos da criação do homem, do boneco de barro, do homem em carne, do homem que surgiu do pó da terra. Então aí você vê que quando Deus diz façamos o homem conforme a nossa imagem, Deus criou o homem teofânico, que é a imagem e semelhança de Deus, o homem espiritual. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Ele fez a imagem e semelhança de animal, uma vez que nós somos mamíferos na classe do animal. Na classe espiritual, quando Ele fez o homem a sua imagem e semelhança, aquele homem estava na classe de Deus, numa classe de filho de Deus, na classe espiritual. Era a imagem e semelhança de Deus. Quando Ele fez o homem do pó da terra, aquele era um homem que estava na classe dos animais. O homem com a imagem e semelhança do animal. Para quê? Ele fez esse homem a imagem e semelhança do animal para regar e cultivar a terra, para guardar a terra, para cuidar da terra. Porque ele teria 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então esses sentidos fariam com que ele tivesse contato com o mundo físico. Uma vez que um espírito não pode ter contato, ele não pode pegar nesse celular da forma que eu estou pegando. Um espírito não. Mas ele pode usar corpos para cumprir o seu intento, como Satanás usa e como Deus, que é espírito, usa corpos para propagar a sua verdade, como está usando agora uma voz para propagar a verdade através da Pedra Branca FM e do Facebook. Então veja só,
Então é isto. E aí onde as pessoas não entendem quando nós falamos que quando Deus criou este homem, ele criou com duas naturezas, natureza masculina e natureza feminina. Mas depois ele separou a natureza feminina da natureza masculina. Então, homem é homem, mulher é mulher. Não tem tal coisa de homem ser efeminado e mulher ser metida a macho. Não. Isto é espíritos cruzados. O que Deus deixou foi homem como homem, mulher como mulher. Homem é o que tem germe de vida, mulher é aquela que segura o germe de vida no óvulo para poder fecundar. E ela ajuda na formação dos músculos. Então, jogue no lixo essa ideologia de gênero. Isto é a maior podridão que existe. Falaremos disto em outra ocasião. Vamos lá. Eu queria só ler com vocês, porque quando Deus criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra, não criou. Quando ele criou o homem teofânico, o homem espiritual, ele criou do nada. Mas quando ele formou o homem do pó da terra, então ele foi formado de algo que já tinha, fez ele surgir do pó da terra. Por isso que a Bíblia diz, somos pó e ao pó retornaremos. Ele sabe a nossa estrutura, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103. Vamos lá. Eu quero ler só uma escritura. Quando Deus criou este homem aí, formou o homem do pó da terra, plantou um jardim, colocou ele lá, e disse que não era para se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, jamais esse homem cairia. Quando ele deu esta ordem, a mulher estava dentro do homem ainda. E Deus disse, e o Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, apta e capacitada para o auxiliar. Deus pegou todos os animais e trouxe para o homem dar o nome a esses animais. E ele deu nome a todos os animais, Adão. Mas quando ele olhou para os animais, não havia nenhum que fosse o seu par, a sua alma gêmea, aquela pessoa que ficaria com ele. Não havia nenhum que desse certo ali. Quando diz aqui, ele não encontrou nenhuma ajudadora adequada. Então Deus fez o homem dormir, e ele caiu num profundo sono, e do seu lado arrancou uma das suas costelas, tirou a mulher. E aí a própria ciência provou que o homem tem uma costela a menos na estrutura do corpo. Deus, como a ciência está comprovando o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é a nossa fonte de fé, regra e prática, e onde está a verdade absoluta, e tem resposta para todas as coisas. Veja só. Mas eu quero hoje adentrar mais em relação a isto ser um mistério. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Quando Deus fez Adão dormir num profundo sono, caiu um profundo sono, e da costela o Senhor havia tirado do homem, da costela do homem o Senhor fez uma mulher e levou ao homem. E Adão diz, agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ela será chamada mulher, ou varoa, porque ela foi tomada de dentro do homem. Então veja só, Deus separou a natureza feminina da masculina. E quando Adão viu aquela mulher linda, bonita, disse, essa daí está adequada, essa daí se encaixa comigo, porque ela foi tirada de mim. Observa, foi tirada dele. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne será chamada varoa, porque do homem foi tirada. Mas isso daí, nós não ficamos só. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne.
Você tem que orar a Deus para encontrar a sua alma gêmea, a pessoa que Deus designou para você, porque aí serão um. Quando você encontra a pessoa correta, ela se torna um com você. Por isso que há necessidade de oração. Orar para que Deus dê a pessoa certa. Nunca caia nessas balelas aí de alguém que diz fulano dá certo para fulano, fulano dá certo para cicano, ou de encontros que preparam o povo para ver se arruma casamento. Não caia nesses ensinamentos de encontrozinhos para ver se encontra um casamento, se os jovens encontram casamento. Sabe o que eu digo? Vá orar, buscar a Deus, que Deus te dará a pessoa certa. E não te preocupas com isto, porque Deus te dá a pessoa certa. Deus já fez Adão dormir, para ele não estar preocupado com nada, indo buscar. Não. Fez ele dormir num profundo sono e depois trouxe a mulher para ele. Ora, se você é uma pessoa que busca a Deus, que vive na presença de Deus, que ora pela pessoa certa, Deus vai trazer para você a pessoa certa para você viver com ela até que a morte os separe. Não caia nessa balelinha de encontrozinhos para ver se o povo encontra um casamento, para ver se realiza um casamento, certo? Vá orar a Deus, que Deus te dará o certo. Agora veja, eu quero entrar aqui no mérito de Cristo e a igreja. Veja, então Deus tirou dele a mulher, disse: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta sim é adequada para mim. Aí o que ocorre? Isto é uma figura de Cristo e a igreja. O segundo Adão, Jesus Cristo, Deus arrancou a sua igreja, a sua noiva, do lado dele. Ele foi ferido no lado. E ele dormiu. E ali, Deus arrancou a sua noiva do lado dele. Aquele sofrimento de Cristo no Calvário foi para produzir uma verdadeira mulher, uma verdadeira noiva, que seja a sua auxiliar, que auxilie ele. Esta igreja que auxilia ele na pregação do Evangelho. Esta igreja que é apta e capacitada para ele. O segredo do Calvário foi isso, foi para produzir esta mulher linda e maravilhosa, uma vez que mulher simboliza igreja. E esta igreja que tem um compromisso com Cristo se chama noiva. A noiva que está compromissada com ele, porque saiu dele. Ora, se você não estava na palavra em Cristo, você jamais pode sair dele. Aí está o mistério, predestinação. Só saiu de Cristo quem estava em Cristo. Ora, Adão tinha duas naturezas. Natureza masculina e natureza feminina. Então a natureza feminina foi tirada dele, a mulher. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Foi tirada dele. Por isso que era capacitada, idônea, apta para o auxiliar. Deus só tem uma igreja apta para o auxiliar. Isso se chama noiva. Porque esta foi tirada dele. Foi tirada lá no Calvário do seu lado, quando o segundo Adão dormiu, para poder arrancar uma noiva dele. Uma igreja pronta, uma igreja verdadeira, uma igreja que seria apta e capacitada para o serviço de Deus. Como isto é maravilhoso. Eu não posso pegar a Bíblia e ver só uma história de Adão e Eva sendo tirados do lado. Não. Aqui está o que o segundo Adão falhou, porque Deus criou a mulher para 3 propósitos: para auxiliar o homem, para cair e para gerar filhos. Foi isso. A mulher caiu, comeu da árvore proibida, teve um relacionamento com a serpente, depois veio e deu para o seu marido, despertou a libido, e aí teve relações com o seu marido
no mesmo dia, mas ela foi adúltera com a serpente. Ao cair, a raça humana vai junto. Adão falhou em nos gerar pela palavra. Falhou, mas o segundo Adão vem. E esta noiva tem que ser produzida por ele, por Jesus Cristo, tem que sair dele. E lá no Calvário, ele sofre, padece, ele dorme. Para quê? Para que fosse arrancada uma noiva dele, osso dos seus ossos, carne de sua carne, ou seja, uma noiva gerada pela palavra. Aquilo que Adão falhou em fazer, Cristo fez, o segundo Adão fez, nos gerou pela palavra. Então aí você tem como isto é maravilhoso. O primeiro Adão teve que dormir para Deus arrancar uma do seu lado. O segundo Adão também. Aquele corpo morreu para que Deus extraísse dele uma noiva. Uma noiva que seja apta, capacitada e pronta. Só tem uma igreja na terra que tem compromisso com Cristo verdadeiro. E que saiu dele. E que saiu desta palavra. E que ela está na palavra, porque ela faz parte dele. Só tem uma. E isso se chama a noiva de Cristo. Deixará o homem, a Bíblia completa, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Observe como isto é maravilhoso. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Já não são mais dois, mas um, porque ela foi arrancada dele. Agora eles vão se unir numa unidade composta, mas se tornando um em quê? Em união. Se torna um em amor, para se tornar um em fé. Então veja só, Cristo deixou a glória, deixou os corredores de marfim, as riquezas, o esplendor da sua glória para descer aqui, para se unir a quem? A sua mulher, a noiva, e tornar os dois uma só carne. Agora observe, por que os dois uma só carne? Porque eu tenho aqui minha cabeça e meu corpo. O meu corpo é dominado pela minha cabeça. A cabeça é quem dirige o corpo. Então você tem o seguinte: a Bíblia ensina que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Mas isso torna só um só. Porque aqui eu não sou dois. Se tirar a minha cabeça, eu estou morto. Meu corpo não faz nada, não tem mais comando para nada. Meu corpo não realiza nada, nem mais um gesto. Mas com a minha cabeça, o meu corpo faz os gestos, fala, dirige o meu corpo, a cabeça dirige o meu corpo. Então Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Ele é quem dirige a igreja, é quem dá os comandos, é quem dá todas as diretrizes para ela, a noiva, seguir. Como isto é maravilhoso. Mas ele deixou a sua glória para vir aqui morrer por nós, arrancar uma noiva do seu lado e ele se unir à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Por isso que Paulo diz, isso é um mistério, mas eu se refiro a Cristo e à igreja. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Então, ao saber que ele desceu da sua glória para vir me resgatar, que coisa maravilhosa, para que eu se tornasse um com ele. Para que eu se tornasse um com ele. Por isso que diz, o Espírito e a noiva diz a mesma coisa.
O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa, porque estão unidos como um só. Isto é maravilhoso. Então Deus tem a sua. Você sabe que quem caiu foi Eva. Depois ela levou o fruto proibido para Adão, que foi a relação. Então você tem, quem caiu foi quem? Foi a igreja. O segundo Adão jamais cairia. Jamais. Assim como o primeiro Adão sozinho jamais cairia, quando Deus deu a ordem a ele, jamais cairia. Não. Eva caiu e depois deu ao seu marido. Veja só. Cristo, o segundo Adão, jamais cairia. Jamais. Quem caiu foi quem? A igreja. Mas ele veio resgatar esta igreja. Deixou a sua glória para vir nos buscar. Isto é maravilhoso. Para vir buscar. Assim como um homem no natural deixa a casa do pai e da mãe para se unir à sua esposa, tornando os dois um, Cristo deixou o resplendor da sua glória para vir aqui se unir à sua noiva. Maravilhoso isso. Por isso que a noiva tem que ser osso dos seus ossos, carne da sua carne. Porque é assim, ó, cabeça, corpo. O corpo está ligado à cabeça e forma uma só pessoa. Então a cabeça é Cristo, que dirige o corpo. E o corpo é osso dos seus ossos e carne de sua carne. Como isto é maravilhoso. E a coisa mais maravilhosa é saber que quando Adão olhou para todos os animais e não via nada adequado para ele, então Deus teve que tirar de Adão algo que seja apto e adequado para ele. Cristo olhou e não viu nada adequado para ele, só tinha um, nós, a noiva. E ele teve que levar Cristo, Deus teve que levar Cristo ao Calvário para que ele sofresse, padecesse e do seu lado ele arrancar esta noiva, fazer o segundo Adão dormir para arrancar alguém que seja apto, capacitado para viver com ele eternamente. Isto não é maravilhoso? Isto é tremendo. Saber que eu faço parte disto, que ele deixou a sua glória para vir me buscar como parte da noiva dele, como membro do seu corpo. Como isto é tremendo e maravilhoso. Meu tempo está acabando, mas eu vou ficar por aqui. Veja só. Veja só como isto é tremendo. Então aí você compreende claramente a criação do homem, o homem teofânico, que é a imagem e semelhança de Deus, e o homem do pó da terra, que é a imagem e semelhança do animal que foi colocado na terra. Depois Deus insuflou a alma dele, ele passou a ser alma vivente. E aí para quê? Para guardar, cultivar a terra, para ter os 5 sentidos que entrariam em contato com as coisas físicas. E aí você tem, este homem olhou para todos os animais e não viu aptidão nenhuma para que houvesse uma companheira para ele. Mas aí Deus diz, a única forma de tirar a companheira para este homem é tirar a natureza feminina dele, tirar a mulher dele, e aí ela está apta para viver com ele. E assim também, lá no Calvário, Cristo teve que vir, para que do lado de Cristo, ele deixou os corredores da glória, para vir produzir uma noiva arrancada de si mesmo, tirada de si mesmo. Então ela
é Ele. Porque ela foi tirada dele. E o que sai de Cristo é Cristo. Esse é o grande mistério. E que a noiva tem que viver isto. Saber que ela é Ele para realizar todas as coisas. Isto é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar de volta com vocês nesta programação. Nossos cultos são todos os domingos e quarta. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Você é meu convidado para estar conosco. Domingos e quarta. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Vem estar conosco. Nós estamos ali regozijando em torno da palavra, da verdade. Nós estamos propagando a verdade, para que você conheça a verdade. Que Deus te ajude, que Deus te faça compreender as Escrituras, abra o seu coração para compreender as Escrituras. Não estamos aqui para denegrir, para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para propagar estas coisas gloriosas e maravilhosas que Deus nos revelou através de um profeta. Que Deus te ajude e tenha um ótimo dia na paz do Senhor. Um forte abraço.